Olá, mulher linda! Sabe que edifica o lar. Eu sou Eliane Cristine e estamos fazendo a leitura do livro Arrependimento Profundo e Eficaz de Hernani Santos. Esta leitura foi autorizada. Para a aquisição do livro, entre em contato com a editora Vem. Leitura 33. Arrependimento, a necessidade universal. Pai, eu oro pela amiga que me ouve, que neste dia o Teu Espírito Santo traga convencimento daquilo que nós estamos lendo e que elas possam se tornar mais parecidas com Jesus e chegar ao conhecimento verdadeiro e pleno da Tua Palavra. Eu oro em nome de Jesus, amém. E o que está envolvido nesse arrependimento? Basicamente duas coisas. Uma é reconhecer que as ofensas foram cometidas contra Deus. Por isso, veja como Davi teve entendimento do verdadeiro arrependimento no Salmo 51, quando disse: contra ti somente pequei. Davi pecou contra Betseba, contra Urias, contra sua família, contra a nação, contra os homens que foram mortos na batalha, mas ele confessa: contra ti somente pequei. Por que contra Deus? Porque sempre que pecamos contra alguém, estamos pecando contra Deus que criou esse alguém. Estamos ferindo alguém amado por Deus. Estamos nos intrometendo na obra da criação e da providência de Deus. Davi violou sua consciência, desobedeceu a palavra, ultrajou a santidade de Deus, escarneceu do seu amor, pisou a sua graça, cuspiu em sua bondade. Sempre que pecamos, nos insurgimos contra Deus. Outra coisa é afastar-se do pecado em vista do amor de Deus. Arrependimento significa retornar ao espírito da condição de criatura diante do Criador, em decorrência de sua misericórdia dada aos crentes arrependidos. Deuteronômio, capítulo 30, do versos 11 ao 20. A impiedade é rejeitada e a justiça é abraçada. No Antigo Testamento, esse espírito de arrependimento é criado por um senso de quem é Deus e por uma consciência do verdadeiro caráter do pecado. É uma resposta centrada em Deus, na verdade, o começo da verdadeira centralidade de quem Deus é. Afastar-se do pecado e voltar para Deus andam juntos. E o arrependimento no Novo Testamento? No Novo Testamento, 3 verbos são usados em conexão com o arrependimento e são eles: epistrefo, que enfatiza a ideia de voltar-se, sendo usado em diversas ocasiões no Novo Testamento, no sentido de converter e retornar para o Senhor. Atos capítulo 26, versos 20. Os tessalonicenses voltaram-se dos ídolos para Deus para servirem ao Deus vivo e verdadeiro. 1 de Tessalonicenses capítulo 1, versos 9. Metamelomai ocorre relativamente poucas vezes no Novo Testamento. Cito Mateus, capítulo 21, do versos 29 ao 32, capítulo 27, versos 3, segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, versos 8, e Hebreus, capítulo 7, versos 21. Passa a ideia de tristeza. É um estado da mente que pode ou não ser acompanhado por retornar a Deus. Metanoel ou metanoel, essa é a principal palavra usada no Novo Testamento para o significado do verdadeiro arrependimento. No grego clássico significa ficar ciente e depois disso mudar o curso. Então, metanoel é mudar de mente e de atitude ou direção antes tomada. Então, arrependimento é uma mudança de mente que leva a uma mudança de estilo de vida. Arrependimento não é quando você chora apenas. Pode ser também, mas arrependimento é quando você muda. 6 componentes do verdadeiro arrependimento. O arrependimento é uma graça do Espírito de Deus por meio do qual um pecador é humilhado em seu íntimo e transformado em seu exterior. A fim de proporcionar melhor o entendimento, saiba que o arrependimento é um remédio espiritual, formado de 6 componentes especiais. Se um for deixado de fora, o arrependimento perde o seu poder. Primeiro componente, percepção do pecado.
A primeira parte do remédio de Cristo são olhos abertos. Atos capítulo 26, versos de número 18. Este é um dos fatos importantes e observados no arrependimento do filho pródigo. Ele caiu em si. Lucas capítulo 15, verso 17. Ele se viu como pecador e nada mais do que um pecador. Antes que um homem venha a Cristo, ele tem de primeiramente ver a si mesmo. Em sua descrição de arrependimento, Salomão considerou isto como o primeiro componente, cair em si. Primeiro livro de Reis, capítulo 8, versos 47. A pessoa deve, antes de tudo, reconhecer e considerar o que é o seu pecado e conhecer a praga de seu coração, antes que seja devidamente humilhado por ela. A primeira coisa que Deus criou foi a luz. Portanto, a primeira coisa que deve haver em uma pessoa arrependida é a iluminação. Agora sois luz do Senhor, Efésios capítulo 5, verso de número 8. Os olhos são feitos tanto para ver como que para chorar. Antes de lamentarmos pelo pecado, temos de vê-lo. Disso podemos inferir que, onde não há percepção do pecado, não pode haver arrependimento. Muitos que acham falhas nos outros não veem nenhum erro em si mesmos. Pessoas são vendadas por ignorância e amor próprio, por isso não veem o que deforma a sua alma. O diabo faz com elas como o falcoeiro faz a sua ave. Ele as cega e as leva encapuzadas ao inferno. Componente número 2, tristeza pelo pecado. Suporto tristeza por causa do meu pecado, Salmos 38, verso 18. Ambrósio chamava essa tristeza de amargura da alma. A palavra hebraica, que se traduz por ficar triste, significa ter a alma, por assim dizer, crucificada. Isso precisa estar presente no verdadeiro arrependimento. Olharão para aqueles a quem transpassaram e chorarão. Zacarias capítulo 12, versos 10. Como se sentisse os cravos da cruz penetrando o seu lado. Uma mulher pode esperar ter um filho sem dores, assim como alguém pode esperar arrepender-se sem tristeza. Aquele que crê duvidando, põe sob suspeita a sua fé. Aquele que se arrepende sem se entristecer, nos deixa incertos de seu arrependimento. Essa tristeza pelo pecado não é superficial, é uma agonia santa. Nas Escrituras, ela é chamada de quebrantamento de coração. Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Salmos 51, versos 17. Um rasgamento do coração. Rasgai o vosso coração, Joel capítulo 2, versos 13. As expressões bater no peito de Jeremias capítulo 31, versos 19, Lucas capítulo 18, versos 13. Cingir o cilício, Isaías capítulo 22, versos 12. Arrancar os cabelos, Esdras capítulo 9, versos 3. Todas essas expressões são apenas sinais exteriores de tristeza. Essa tristeza implica, primeiro, tornar Cristo precioso. Ó, quão precioso é o Salvador para uma alma atribulada. Agora Cristo é de fato Cristo e a misericórdia é realmente misericórdia. Enquanto o coração não estiver repleto de compulsão, ele não estará pronto para o arrependimento. Quão bem-vindo é um cirurgião para um homem que sangra por suas feridas. Segundo, repelir o pecado. O pecado gera tristeza e a tristeza mata o pecado. A água salgada das lágrimas mata o verme da consciência. Terceiro, preparar-se para receber firme consolo. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Salmos capítulo 126, versos de número 5. O penitente tem uma semeadura de lágrimas, mas uma colheita deliciosa. O arrependimento rompe os obsessos do pecado e em seguida a alma fica tranquila. O ato de Deus em afligir a alma por causa do pecado é como agitar da água que trazia cura no tanque. João capítulo 5, verso de número 4. Uau! Glória a Deus! Aleluia! E eu quero reler a frase que diz assim: arrependimento significa retornar ao espírito da condição de criatura diante do Criador, em decorrência de sua misericórdia dada aos crentes arrependidos, que está lá em Deuteronômio capítulo 30, versos 11 ao 20. A impiedade é rejeitada e a justiça é abraçada. Quando eu me arrependo, toda a espécie de impiedade passa a ser rejeitada no meu coração e eu abraço a justiça de Deus. Uau! Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos leve a um profundo entendimento
e uma profunda comunhão. Um grande beijo. Até a nossa próxima leitura.